Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Ela diz assim: Olá. Tenho 20 anos e gostaria de saber como funciona a mente masculina. Eu me relacionava com um cara que namorava. Achava que não iria me apaixonar, que era só curtição, pois sempre tive o pensamento de nunca namorar e nunca casar. Ai, ai, ai. Ai, ai, esses pensamentos. Nunca vou namorar, nunca vou casar, vou viver de curtição, até que puxam o tapete das nossas certezas. As nossas certezas se tornam incertas. Passaram 2 anos, continuei sendo a outra. Tá? Não vou entrar nesse mérito, quem acompanha o canal sabe. Eu não considero legal, certo? Não considero legal, tá enganando alguém, enfim. Não estou aqui com condenação moral, não é nada disso. Não é nada disso. É simplesmente aquele princípio do que, e se eu fosse a namorada, eu gostaria que uma outra pessoa tivesse fazendo isso comigo? Não gostaria? Então, tá. Eu não vou fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim. Até que eu me apaixonei. Tudo que eu sei, aprendi com ele. Éramos amantes, mas também éramos amigos. Sempre soube que ele nunca ia ter algo sério comigo, pois sempre achei ele galinha, e como ele namorava e ficava comigo, eu tinha consciência que para ele era fácil. Para que iria terminar com ela? Para poder ficar comigo, sendo que ele podia ficar com as duas. Ainda bem que pelo menos consciência disso você tinha, né? Porque tem aquelas que ficam iludidas, né? Mas por que ele não termina com ela? Porque é muito conveniente pro cara, né? Pagar de bonzinho lá com a outra, ter uma amante. Ai, tô com uma raiva disso. Bom, o que... o que ferrou tudo foi quando ele começou a falar que queria namorar comigo, mas eu nunca confiei nele. Eu ia dormir na casa dele todo final de semana. Saíamos, fazíamos muita coisa juntos, querendo ou não, aprendi muito com ele. Aprendi a me defender, ou achava que tinha aprendido, dos homens galinhas, mau caráter. Até que eu comecei a sentir que ele estava sentindo falta da ex dele. Ou achava que era ex, porque pra mim eles nunca terminaram. Como assim? Dito e feito, ele chegou em mim, disse que não queria mais, que eu estava querendo controlar ele, que eu nunca iria confiar nele, que a gente não nasceu para ficar juntos, mas tínhamos nascido para ser amigos. Fiquei muito mal, muito triste, fiquei semanas chorando, escondido. Nossa, nunca pensei que eu iria sofrer tanto. Até que eu liguei para ele e ele me respondeu que não queria mais. Que ele gostava muito de mim, mas o gostar dele era de amigo, não de namoro. Disse também que não iria voltar com a ex dele. Que se ele fosse para ficar com alguém, seria ela ou eu. Gente, eu não sei se vocês se confundem na hora de escrever ou se as coisas estão confusas na cabeça de vocês mesmo, não é? Disse também que não iria voltar com a ex dele, que se fosse para ele ficar com alguém seria ela ou eu. Passou uma semana. Ele voltou com a ex dele. Nossa, foi um sentimento de raiva por eu saber como ele era e eu ter caído na armadilha dele. Foi um sentimento muito ruim, mas o que acontece é que eu não consigo ficar com raiva por muito tempo. Eu fico com raiva só na hora
depois passa. Eu até me sinto trouxa. Não, tem o seu aspecto muito positivo, não é? A raiva, ela tem que passar mesmo. A raiva tem que ir embora, porque a raiva é ela que produz em nós as mágoas, os ressentimentos. E mágoas e ressentimentos não nos fazem bem. Não faz. Mágoa e ressentimento é aquela frase que parece clichê, mas que é verdadeiríssima. Mágoas e ressentimentos é tomar um veneno esperando que o outro morra. Né? Jamais eu vou esquecer isso, jamais eu vou tirar isso do meu coração, jamais eu vou apagar isso de mim, jamais... No sentido de mágoa. Lógico que esquecer o que a pessoa nos fez, não tem como esquecer. Assim como a gente não esquece coisas boas. Não é? A gente não esquece coisas boas simplesmente porque são fatos que realmente marcaram a nossa emoção. Por isso que ficam guardados dentro de nós. Mas uma coisa é a lembrança. Outra coisa é o rancor, a mágoa, o ressentimento. Então, uma coisa é você falar, né? Ah, a raiva passa, aí eu me sinto uma trouxa. Não, pera lá. A raiva, eu acredito que a raiva tem que passar mesmo, porque senão é mágoa, ressentimento não nos faz bem. Agora, simplesmente fingir que aquilo não aconteceu e cair na mesma lorota e na mesma historinha, aí já é ser trouxa mesmo. Aí sim. Bom, ficamos 3 meses sem nos ver, mas ele ligou em novembro, dezembro, tratei ele normal, sem mimimi, como se eu estivesse bem e nem aí pra ele. No mesmo mês que aconteceu, dele não querer mais ficar comigo, eu conheci um menino na festa da minha colega. Começamos a conversar. Aí começamos a ficar, mas meu pensamento sempre no outro. Até que esse que eu conheci na festa da minha colega começou a mexer comigo. Achava ele carinhoso, nunca me maltratava, me manda SMS, me ligava. Nossa, era um amorzinho. Era um amorzinho. Chegava até a enjoar, risos. Mas ele era um doce. Ele começou a vir em casa, passamos o ano novo juntos, tudo lindo. Até que no mês de janeiro, o meu ex, vamos dizer assim, reapareceu. Ele começou a conversar comigo pelo Face. E eu conversei normal, sem dar muita liberdade, pois uma coisa que eu não consigo é tratar com indiferença ou fingir que nada aconteceu entre eu e ele. Até que ele me chamou para descer na casa dele, para ficarmos conversando em frente à casa dele. Eu disse que não iria, mas que se ele quisesse, ele que viesse conversar comigo em frente à minha casa. Ele veio no mesmo dia. Ficamos conversando. Ele sabia que eu estava ficando. Papo vai, papo vem. A gente deu um beijo. Mas não senti o que eu sentia antes quando eu beijava ele. Não senti nada. Só consegui pensar no moleque que eu estava ficando. Até o abraço não era mais o mesmo. É por isso que eu falo que as coisas mudam. É por isso que eu falo que as coisas mudam. É por isso que você que está me assistindo agora, que acha aí que está morrendo por causa de alguém, e eu não estou aqui menosprezando ou desprezando o seu sentimento. Quem de nós nunca achou que ia morrer por causa de alguém? Que atire a primeira pedra. Quem nunca achou que ia morrer, que aquele sentimento, aquela dor, aquele buraco, mas passa. Passa. Por mais intenso que tenha sido, tem determinadas situações que quando a gente conhece um outro lado, quando a gente conhece outras situações, e aí a gente começa a ter critério, a gente analisa aqui e lá, a gente percebe que a gente não merece ser tratado daquela forma que a gente era tratado, a gente não merece aquilo. Aí as coisas começam a mudar dentro de nós. A todo momento ficava pensando no que eu estava ficando, ou seja, no moleque que você estava ficando. Bom, ele foi embora, o seu ex, né? Foi lá na sua casa, sentou, deram um beijo, tá? Você não sentiu nada, ele foi embora. Disse que a gente ia se falando. Não respondi nada e entrei. Um dia depois, eu estava com o meu ficante na sala. De repente, escutamos um carro buzinando. Ele olhou para minha cara, eu olhei para dele. Mistério. Eu olhei para a cara dele e comecei a tremer, pois tinha reconhecido a buzina. Ô Maria Buzina! Fom, fom. É ele! Hein, clorofila?
Fom, fom. É ele. Ai, peixe, safada, cachorra. Era o meu ex. Ele levantou do sofá, ou seja, o menino, né, que você estava lá. Olhou na janela e eu fui olhar em seguida. Era o próprio. O meu ex ficou sem saber o que falar. O sobrinho dele começou a dar risada e o meu ex também começou a dar risada e eu comecei a dar risada da risada do sobrinho do meu ex. Aí o meu ex disfarçou perguntando se o meu primo estava em casa. Eu respondi que não e ele foi embora. Ai, ficou uma situação chata, hein? Se eu fosse o rapaz, ia achar, pô, tá todo mundo dando risada de mim, né? Por quê? Tá dando risada de quem? É uma situação chata, hein? Meu coração ficou acelerado sem saber o que falar, ou que desculpa dar. Meu ficante ficou muito sem graça. E não. Com o pensamento vago, claro, né? Ficou lá, tipo, pô. Mas continuou comigo naquele momento. E eu perguntei se ele sabia quem era. Ele respondeu que sabia que era meu ex. E que ele não tinha vindo atrás do meu primo. Ele só falou isso e passou um tempão. Ele resolveu ir embora. Para mim estava tudo normal. No dia seguinte ele me mandou mensagem, me ligou, etc. No outro dia ele começou a ficar diferente. Eita, febre do rato. Não adianta. Começou a diminuir as mensagens, não me ligou, a ficha vai caindo, aquela situação lá, apesar de você ter achado que estava tudo normal, aquilo ali vai processando tudo aquilo dentro dele. Mudou da água para o vinho. Aí no outro dia ele já não respondia mais as minhas mensagens. E as que ele respondia era a resposta de uma palavra, bem seco. Eu perguntei o que estava acontecendo, ele respondeu que tinha brigado na firma, com os pais dele. Perguntei se ele não queria mais ficar comigo, ele disse que queria sim. Mas também não tem coragem de falar, né? Eita, nós. É aquele tipo que, né, primeiro ficou quieto lá, já deveria ter vomitado o que ele pensava lá na hora, não é? Todo aquele desconforto, ele já deveria ter falado aquilo ali, o que ele achava daquela situação e tal. Aí vai processando, vai mudando, né? A coisa, ele vai processando, as coisas vão tomando proporções maiores dentro da pessoa, ela vai tendo atitudes, mudanças de atitudes, e depois não quer nem assumir. Não, vai disfarçando, né? Em vez de vomita. Ai, caramba, vomita, fala de uma vez. Que ele estava daquele jeito, mas que eu não precisava me preocupar, porque quando ele fica daquele jeito, ele disse que não gosta de se abrir com ninguém, que não queria me deixar triste, aí fica cheio de desculpinha, né? Ai, gente, o povo tem medo de falar, né? Fala, desembucha! Eu disse que ele podia se abrir comigo e que me contasse o motivo da briga com os pais dele. A partir daí ele parou de me responder, não me atendeu mais, fingiu que eu não existia. Fiquei morrendo de ódio por ele não me responder. Via ele no Facebook, ia falar com ele, ele visualizava, não respondia. Fiquei com tanta raiva que excluí o número dele, excluí ele do WhatsApp, bloqueei ele do Facebook. Passou um dia, tentei ligar para ele de novo. Né? Exclui, aquele momento de raiva, né? Tresloucada pela raiva, depois já, a hora que passa, já... Tentei ligar para ele de novo, pois eu lembro de cabeça o número dele, ele não me atendeu, desbloqueei ele do Face para ver se ele estava ficando com alguém, ou se tinha voltado com a ex, mas não tinha nada. Tentei bloquear ele de novo, mas não consegui, porque tinha que esperar 24 horas. O Face é assim, né? Você desbloqueia, mas depois para bloquear tem que um tempo, né? Aí a pessoa vê que você desbloqueou. Aí você quer bloquear de novo, porque não quer mostrar para a pessoa que... não quer mostrar para a pessoa que... Aí eu te desbloqueei, mas... o Face dá uma puxada ali, ó. Aí no outro dia fui tentar bloquear ele de novo, mas ele já tinha me bloqueado.
Ele simplesmente sumiu, sem me dar explicações, nem para me dar um fora, sei lá. É muito ruim, estou sem saber o motivo. Não sei se é por causa do que aconteceu com a ida do meu ex em casa. Você tem dúvida? Ou se ele arrumou outra. Mas gostaria de ter conversado com ele, pois ele disse que iria em casa para nós conversarmos. Ele não foi. Queria um ponto de vista seu, André. Obrigada pela atenção. Beijos, adoro seus vídeos. Muito obrigado, minha querida. Eu acredito que o meu ponto de vista eu já dei, não é? Assim, foi mais um relato, nem tem tantas perguntas, nem tem tantas análises. Eu só acho o seguinte, gente, a gente tem que expor a situação. A gente tem que conversar. Agora tem o outro lado aqui. Você fez a sua parte, não é? Você ligou, perguntou, escuta, mas o que aconteceu? O cara não quer falar? Bom, então aí, então tá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer? Não é? O que a gente pode fazer diante de uma pessoa que não quer conversar, pelo contrário, não quer falar, não quer conversar e prefere, além de tudo, acovardar-se, não é? Porque é atitude covarde, gente. Por mais que a pessoa esteja certa, hein? Ah, mas André, pelo amor de Deus, não é? A menina dá risada na cara dele, o outro buzinando lá fora, não sei o quê. Não, tudo bem. Mas por que não falar, então? É isso que eu estou dizendo. Tá? Por mais que a pessoa esteja certa, aí é que tá. E quanto mais certo eu tô, mais razão ainda a gente tem de conversar. Às vezes as pessoas querem fugir da conversa porque elas sabem que estão erradas. Agora, se a gente sabe que está certo, aí mais que a gente tem que querer conversar mesmo. Ah, não quero, me sentir mal, Por que não querer conversar? Agora, aí é que tá. Você tentou, né? Tentou contato, tentou isso, tentou aquilo. Ele foi te bloqueando, te cortando daqui, te cortando de lá. Você tentou conversar, não quis? Então agora você tem que respeitar a decisão dele. Vai adiantar você ficar querendo saber também qual foi o porquê, qual foi o motivo? Não, mas foi por causa, né? Foi por causa do que ele presenciou lá, com o meu ex buzinando lá em frente? Ou será que é porque ele tem outra? Vai adiantar ficar sabendo também? Vai mudar? O que vai mudar? Ele bloqueou, significa que ele não quer ter contato, ele não quer conversar com você, ele não quer, né, falar, dialogar com você. Então tá, pronto. A gente tem que se apegar a isso. Tá, ele não quer conversar comigo. O que eu posso fazer? Vou brigar? Né? Vou pedir para os agentes, meus agentes secretos, sequestrarem ele, trazerem ele aqui para minha casa, amarrarem ele na cadeira e eu vou ficar dando pequenos choques nele até ele me contar o que aconteceu? Não. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer a não ser agora, então, tudo bem. Agora, o que eu tenho que colocar dentro de mim? Ele simplesmente não me quer mais. Ele não quer ter contato comigo. Ai, André, que horrível. E não é verdade? Ele não quer ter contato. A pessoa, quando assume essa postura, não quer ter contato conosco. Então, tá. Tudo bem. Eu fiz a minha parte, eu tentei, eu quis saber o que estava acontecendo. Não quer? Então, tá. Paciência. E a gente tem que aceitar a decisão da pessoa. Inclusive, aceitar o silêncio dela, Não quer falar, não quer conversar. Então tudo bem. Aceito sua decisão de não me querer mais, inclusive não querer mais contato comigo. Aceito sua decisão. E claro, não é? O que eu posso fazer? Aceito seu silêncio. O que vai mudar eu querer saber por que você não quer falar comigo? É isso, minha querida. É isso que eu tenho a lhe dizer. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu publico meus textos, minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.